Quando falamos de alterações de memória, de atenção em pacientes mais idosos, sempre vem o termo demência. E então, o que seria uma demência? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Fontana, eu sou médico psiquiatra e hoje eu falo aqui no canal Nosso Mundo Psi, que é o meu canal junto com a neuropsicóloga Thalita, onde falamos os mais diversos temas aí da saúde mental, transtornos mentais em geral, e estamos aqui numa série de vídeos sobre envelhecimento e demências, né, que seria a principal doença aí da terceira idade do ponto de vista mental. E realmente as demências são muito comuns, né? A gente sabe que o principal fator de risco para uma demência acontecer é justamente a idade, né? Então uma pessoa com 60 anos tem muito mais chance de ter uma demência do que uma pessoa com 30 anos. Ao mesmo tempo que uma pessoa com 80 anos vai ter muito mais chance de ter uma demência do que alguém com 60 anos. Porém, ele não é o único, né? Então sim, a pessoa pode envelhecer, chegar até os 100 anos de idade sem ter uma demência, tá bom? Ele é somente um fator de risco. Então, o que seria uma demência, pessoal? Demência é um transtorno cognitivo importante, ou seja, uma alteração de memória, uma alteração de atenção significativa, né, que realmente atrapalha a vida da pessoa, persistente, ou seja, ele acontece ao longo de um tempo, né? Ele é relativamente estável, né? Em geral, inclusive, as demências começam com pequenas alterações que vão piorando ao longo do tempo, tá? E mais rápido ainda se não for feito um tratamento, e causado por uma doença neurodegenerativa. Então entenda que assim, demência não é uma doença específica, demência é uma síndrome. Em medicina definimos síndrome como um conjunto de sinais e sintomas. Aqui no caso, alterações cognitivas como memória e atenção, alterações do comportamento, a pessoa muda a forma que ela pode ficar mais irritada ou mais apática, né? E até alterações do humor também. Em uma pessoa que nunca teve alterações do humor passa a ter oscilações do humor, também pode estar incluso aí na síndrome demencial. E por trás da síndrome demencial, quem está causando essa síndrome, aí sim você tem as doenças específicas. Então demência não é uma doença específica, seria uma síndrome. Um termo também que falamos muito aqui em neuropsiquiatria seria o comprometimento cognitivo leve, né? Então, qual que é a diferença de um comprometimento cognitivo leve ou o CCL de uma demência, tá? Aqui, ambas as alterações, elas são decorrentes de uma doença neurodegenerativa. Só que no comprometimento cognitivo leve, obviamente, como o nome já diz, né, os sintomas eles são mais leves e o impacto também. Então aqui a pessoa ainda ela não perdeu a independência dela, ou seja, ela ainda consegue se autogerir, já tem um problema de memória, já tem um problema de atenção. Geralmente no começo de uma demência a pessoa tem um CCL, né? E aqui ainda a pessoa ainda não é dependente de terceiros. Quando esse quadro fica mais importante, aí sim a pessoa entra no que a gente chamamos de demência, onde ela já tem uma alteração cognitiva que tem um impacto importante na vida dela e ela vai passar a ser dependente de outras pessoas, seja para tarefas mínimas, como por exemplo cuidar de contas, né? Fazer aí tarefas mais específicas, né? Ou às vezes, né, com o avançar da doença pode afetar as tarefas básicas, né? A pessoa passa a não ter mais a capacidade de arrumar sua casa, de fazer a própria comida, né? Estágios finais de tomar banho e até de se alimentar sozinha, tá? Então veja que é um quadro aí progressivo, né? Esse tempo de progressão vai depender do tipo da demência, vai depender de caracteres individuais, né? Tem vários fatores que influenciam na velocidade de progressão, mas entendemos que a demência é um quadro progressivo, e quando falamos demência já estamos falando de um quadro importante com impacto significativo na funcionalidade. E como eu falei no começo do vídeo, né, existem vários tipos de demência. Então quando você fala que a pessoa tem uma demência, você tem que falar qual que é a causa da demência, qual que é a etiologia. Então temos, por exemplo, a demência na doença de Alzheimer, né? Então a pessoa tem doença de Alzheimer e desenvolveu uma demência por conta disso, tá? Inclusive, nos próximos vídeos, né, eu e a Thalita vamos estar falando aí sobre
as especificidades da doença de Alzheimer, como fazemos o diagnóstico. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa o convite para os vídeos das próximas semanas, onde vamos estar falando mais especificamente sobre a doença de Alzheimer. Mas basicamente a doença de Alzheimer é uma doença que acontece aí por um acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide. Então isso é uma proteína que na verdade não era para ter sido produzida, né? Ela é produzida como se fosse um erro do metabolismo e ela vai acumulando ali, né, entre os neurônios, nos corpos dos neurônios e causando aí a demência. A segunda causa mais comum de demência seria a demência vascular ou a doença cerebrovascular, né? Então aqui seria uma demência causada por alterações vasculares cerebrais, né? Eu sempre falo que os vasos do nosso corpo é como se fossem as ruas de uma cidade, né? Eles não duram para sempre, então conforme você vai utilizando aquele rua, né, o asfalto ele vai cedendo e os vasos também eles vão ficando enfraquecidos. É lógico que tem pessoas que têm uma tendência que esses vasos enfraqueçam mais cedo, né? Geralmente pessoas que têm fatores de risco como hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, né? Tudo que a gente já conhece aí que é um fator de risco cardiovascular, né? E tem pessoas que não têm essa tendência, né? E podem seguir aí com a sua vasculatura, tanto cerebral quanto física, aí, saudável ao longo da vida, tá? Existe também a demência frontotemporal, né? É uma demência aí com uma progressão um pouco mais rápida e ela acontece mais cedo, então é a principal causa de demência precoce. Sim, pessoal, a demência não acontece só em pacientes idosos. Lógico que a maior parte dos quadros vai acontecer depois de 60, 65, 70 anos, né? Mas existem demências precoces aí por volta de uns 50 anos, às vezes até um pouco antes disso. E a principal causa é a demência frontotemporal. O Alzheimer também pode gerar uma demência precoce, embora seja um quadro mais raro. E aqui o caráter genético ele é mais imperativo, né? Geralmente pessoas que têm uma doença de Alzheimer precocemente têm uma carga genética mais importante, ok? Existe também outros tipos de demência menos conhecidos, como a doença por corpos de Levy ou corpúsculos de Levy, né? Os corpos de Levy, eles são também uma proteína, né, que acumula ali entre os neurônios, né, que é a sinucleína, né, que é a mesma proteína que está envolvida na patologia da doença de Parkinson, né? Então são doenças que são um pouco parecidas em alguns aspectos, o Levy e a doença de Parkinson, né? Lembrar que a doença de Parkinson ela pode não gerar demência, tá, pessoal? Então aqui a doença de Parkinson geralmente começa com queixas motoras, né? A doença por corpúsculos de Levy já não, ela já começa com alterações cognitivas, mas também existe uma alteração motora, né? Eu não vou me aprofundar sobre essas duas doenças, provavelmente vou fazer um vídeo futuramente falando sobre elas, mas só para vocês saberem, né, que existem essa e muitas outras causas de demência aí menos comuns as que eu citei anteriormente. Bom, pessoal, então é isso, tá? Espero que tenham entendido aí sobre o que é a demência, né? Demência é um quadro aí cada vez mais frequente, visto que a nossa população está envelhecendo, ou seja, as pessoas aqui agora facilmente chegam aos 60, 70 anos, né? E muitas vezes vivem até os 80, 90. Então, conforme a expectativa de vida aumenta a incidência de demência, porque o principal fator de risco é a idade, tá? Então é um tema que cada vez mais tem sido falado e tem que ser falado porque é um problema de saúde pública, inclusive, né? Lá nos Estados Unidos já existe uma crise dos asilos, né? Onde as pessoas realmente estão envelhecendo muito, né? E tem um impacto também na previdência social, né? Então a gente vai passar a viver problemas aí, né? Com essa nova expectativa de vida da população, tá? Mas existem tratamentos, tá? Também vamos falar sobre os tratamentos da demência. Eu vou ficar por aqui, então. Se você tem alguma dúvida sobre demência, algum tipo específico aí de demência, deixa nos comentários, eu respondo para você. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas. Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal e até o vídeo da semana que vem sobre doença de Alzheimer. Forte abraço para vocês.